Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Não há outro, Senhor, como Tu, Pai. Nós queremos Te engrandecer aqui nesse lugar. Nós queremos dizer que o Senhor é livre para mudar as nossas vidas. Nós queremos ser usados por Você, Senhor, nessa noite. Nós queremos Te dar o nosso melhor culto. Nós queremos Te entregar, Pai, a nossa verdadeira adoração, o nosso verdadeiro louvor, Senhor, aquilo que está no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós Te engrandecemos, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz, amém. Você está bem? Fala com esse irmão maravilhoso que está aí ao seu lado, atrás de você, à sua frente. Amém? Glória a Deus. Que lugar maravilhoso para estarmos, né? Nesse domingo à noite. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e eu tenho certeza que nós vamos ser enriquecidos aqui nesse lugar. Pela palavra, pelo mover do Espírito, pela presença de Deus que se manifesta em nosso meio. Amém? Você está preparado para sair diferente daquilo que você chegou? Esse é um lugar, irmãos, de provisão. Esse é um lugar de cura. Esse é um lugar de milagres. E Deus preparou grandes coisas para essa noite. Amém? Glória a Deus. E para a gente começar bem, eu queria saber quem são as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana, se foi seu aniversário de nascimento ou de casamento. A gente quer orar por você. Tem alguém que fez aniversário? Vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Ninguém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Ontem nós tivemos um evento maravilhoso aqui, promovido pelo Departamento das Virtuosas, das Mulheres Virtuosas da nossa igreja, amém? Foi o Jantar das Virtuosas, foi um tempo extraordinário e a gente tem um vídeo aí para te mostrar, para você que veio lembrar e para você que não veio saber um pouco daquilo que aconteceu aqui. Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Hey! I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is destiny. All praise to God the Foi certamente maravilhoso e mulheres foram alcançadas, amém? A gente vai exibir agora a nossa programação semanal aí no Verbo News e eu queria que você ficasse conectado também para não perder nada. De maio, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Bem-vindo ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com um dos colaboradores do Departamento de Comunicação ou diácono mais próximo. Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante a autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e bom culto! Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa.
Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Prepare-se para viver um momento com a sua família da fé, que será inesquecível. Vem aí o Conviva, um evento que vai reunir toda a igreja. Desfrutaremos juntos de um tempo de comunhão, de lazer e de edificação. Já é neste sábado. Para participar, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua inscrição. Junho é o mês dos apaixonados e para tornar essa data inesquecível, o Bodas está preparando uma viagem no tempo. Prepare seu melhor look vintage, aqueça o coração e venha viver uma noite de puro amor e nostalgia no Bodas em ritmo retrô. Será um tempo especial para noivos e casados. Acontecerá no dia 14 de junho aqui na igreja. Bodas em ritmo retrô, no compasso de um amor que não sai de moda. Passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí. Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar e caminho certo não é apenas uma opção, é uma missão. Há povos que nunca ouviram falar da verdade. Nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva à vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um acampamento onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. O segundo lote do Acamp Kids já está disponível e as inscrições podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais!
Eu queria só reforçar com você, querido, que as inscrições, né, no segundo lote, na verdade, o segundo lote para o Acamp Kids já está acontecendo lá no nosso balcão de informações, então ao final você pode passar lá, fazer a inscrição do seu filho, não perde essa oportunidade. Ou se você também tem a oportunidade de investir na vida de alguma criança que você conhece, nós temos essa missão mesmo, como você viu aqui nesse vídeo, de conectar cada vez mais as nossas crianças com a palavra, com esse meio, né, em que nós vivemos, esse meio que é cheio da unção de Deus, e é a nossa missão de conectar eles com isso. Então você passa lá ao final, faz a inscrição ou abençoa, procura alguma criança que você possa abençoar, amém? O Conviva, né, 2025 está chegando, já é próximo sábado, dia 31 desse mês. Nós vamos estar lá no sítio do Miranda, como você viu aqui. As inscrições também estão acontecendo, ao final você pode fazer a sua, né, lá no nosso balcão de informações. Vai ser um dia extraordinário, sobrenatural, de comunhão, de diversão. Nós vamos receber muito lá e no final nós vamos ter um culto poderoso. Você certamente vai sair de lá afogueado, amém, querido? Então fica preparado, já anota todas essas programações aí na sua agenda para você não perder nada, amém? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está vindo aqui na nossa igreja, a gente quer te conhecer, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? A gente tem alguém aqui. Quero dizer que você é muito bem-vindo, né? Daqui eu consigo te ver muito bem, mas eu queria te pedir para você ficar de pé um instantinho, para você ser recebido com a honra devida, amém? Você que está perto dele já sabe o que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, seja bem-vindo, amém? As portas dessa casa, dessa igreja, estarão sempre abertas para você. Se você já congrega, talvez em alguma igreja, em algum lugar, então leve um abraço nosso lá para o seu pastor, para o seu líder, para a sua liderança. Mas se não, certamente essa é uma boa igreja, aqui você vai encontrar uma família de braços abertos para te amar, tá bom? Como a gente sabia que você iria estar aqui, a gente preparou uma sala. Ao final a gente vai voltar a falar com você e você vai poder se dirigir lá. A gente só quer te presentear e te conhecer um pouco melhor, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos honrar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Abre a sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Aleluia. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui ele está falando, querido, sobre ofertas e dízimos, né? Quando ele fala sobre os bens, ele está falando sobre ofertas. Quando ele fala sobre as primícias, as primeiras partes, a parte que requer honra, ele está falando sobre os dízimos. E ele diz nesse texto que isso honra a Deus. Amém? Você está disposto a honrar ao Senhor? Honrar fala sobre devoção, irmãos. Fala sobre amor, sobre paixão, sobre reconhecimento. Amém? E nessa noite nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor, de reconhecer, de demonstrar a Ele o nosso amor através das nossas finanças. E o versículo 10 é a consequência dessa nossa ação, de honrar ao Senhor, que é se encher fartamente os nossos celeiros, as nossas contas, as nossas carteiras, porque Deus é fiel para fazer que todos nós superabundemos em toda boa obra, em toda graça e também nas nossas finanças, amém? Então, com esse entendimento, eu queria te convidar a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Você vai poder fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope tem aí a chave Pix e o QR Code já para quem quer fazer através dos meios eletrônicos, também está aparecendo aqui no nosso telão. E lá atrás a gente tem as maquinetas de cartão, ali no nosso balcão com as tesoureiras, cartão de crédito ou débito. Então nós temos inúmeras ferramentas para honrarmos ao Senhor nessa noite. Eu queria te convidar a levantar bem alto aí o seu envelope, ou se você vai fazer através de meios eletrônicos, levanta a sua mão. Nós vamos orar e você vai poder sair do seu lugar com alegria. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai,
eu quero te agradecer, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nessa noite te reconhecer através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Pai, nós queremos aqui demonstrar o nosso amor, a nossa honra, a nossa devoção, Senhor, sabendo que o Senhor é digno de tudo que temos e somos. E nós cremos, Pai, que o Senhor é fiel para não deixar que nada falte nas nossas casas, nas nossas contas. E é assim que nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar, querido, vem ofertar e dizimar com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Pode cantar mais uma vez. Estou gastando a minha vida. Levante suas mãos. Erga sua voz, irmão. Declare essas palavras. E com
de amor, de consagração ao Senhor. dono dos meus Oh, Pai, nós erguemos um altar de adoração ao Senhor nesse lugar. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você é a razão, Pai, da nossa vida, do nosso viver, o motivo dos nossos dias felizes. Pai, você é a razão da nossa alegria. Nós vivemos por Ti, em Ti nós movemos e em Ti nós nos movemos. É por você, Pai, que nós existimos. É por você que nós ainda estamos nessa terra, Senhor. Nós estamos aqui para cumprir os Teus propósitos, cumprir a Tua vontade, Senhor. Ainda que não haja motivos de riso natural, nós temos motivo de alegria no nosso espírito, porque sabemos que pertencemos a Ti, porque sabemos que somos Teus, Pai. Tu és nosso e nós somos Teus. Pai, é por Ti que nós vivemos, é por Você que nós fazemos o que fazemos, é por Sua causa, Pai, que nós damos os nossos dias, é por Sua causa, Pai, que nós vivemos nessa terra para alcançar o Teu povo. Pai, Você é a razão das nossas vidas. Nós amamos o Senhor mais do que todas as coisas, amamos o Senhor mais do que as bênçãos que o Senhor pode nos oferecer, mais do que as respostas das nossas orações, Pai. Nós amamos falar contigo e ouvir o Senhor. Senhor, Você é a razão do nosso viver. É por Você que nós estamos nos gastando e é por Você, Pai, que nós nos gastaremos até o último dia de nossas vidas. Ah, Senhor, Você é a nossa razão. Não homens, não mulheres, não aprovação, Pai, não os títulos, não os merecimentos, os bens, as riquezas que a terra pode nos dar, Pai, mas o Senhor, é pelo Senhor que nós fazemos o que fazemos. Mais vale, Pai, agradar o Senhor e ser agradado em Ti e por Ti. Você é a razão, Pai, das nossas vidas. Você é a razão da nossa alegria, o motivo da nossa existência. Sim, Pai, Você é o início de todas as coisas e em Ti tudo se conclui. Você, Pai, é o princípio e o fim. Sim, no Senhor estão todas as coisas. Nós Te amamos, Pai, e nós estamos nesse lugar, nessa noite, para Te cultuar, para bendizer o Senhor, para sermos animados em Ti, encorajados, Pai, edificados, exortados, corrigidos. Mas para acima de todas essas coisas, Senhor, estamos aqui porque Te amamos e porque queremos cultuar o Senhor com tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai, nossos bens, nosso respirar, nossas palavras, nosso servir, o nosso cansar, o nosso se dar e desgastar, é por Ti, Pai. Senhor, nós estamos aqui por Ti. E essa deve ser a nossa motivação. E o nosso coração está alinhado, Pai, em Ti e por Ti. Nós lançamos mão, Pai, abrimos mão de toda distração nesse lugar. E geramos nesse ambiente uma adoração que parte do coração genuíno. Chega de uma igreja interesseira. Chega de uma igreja materialista. Chega de uma igreja que busca o bem próprio. Seja adorado, Pai, bendito no nosso meio. Você pode sentar aí no seu lugar calmamente, mas
se distraia, não acendam as luzes ainda. Eu quero que a gente mantenha esse ambiente. Eu quero que você sente para você não ficar cansado e fadigado. Mas eu quero que você mantenha esse mesmo espírito de reverência nesse ambiente. Você que ora em outras línguas, ora um pouco em outras línguas aí no seu lugar. Cânticos espirituais. Eu percebo no meu espírito uma forte unção vindo sobre alguns aqui nesse lugar. E a palavra que há no meu espírito é consolo. Eu não sei quantos estão aqui que precisam dessa palavra, mas o Senhor está derramando sobre você consolo pelo Espírito nessa noite. Um conforto vindo do alto, como um bálsamo suave que se derrama sobre você nessa noite. Alcançando o coração daqueles que estão exaustos, daqueles que estão fatigados, maltratados. Há um alívio vindo do alto sobre você nessa noite, diz o Senhor. O alívio que eu posso dar, que só em mim você vai encontrar. Um bálsamo suave sobre o seu coração nessa noite. Confortando o espírito abatido. Animando aquele que está desencorajado. Uma unção suave, mas poderosa sobre você. Oh, Pai, obrigado. Como uma brisa suave sobre você. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Em Ti nós nos movemos. No Senhor nós nos movemos. E é o Senhor que nós seguiremos. Cânticos espirituais, Milena. Isso. Vamos fluir, vamos fluir. Não se apresse na presença do Rei. Não se apresse. Não se apresse. Só feche os seus olhos e desfrute dessa atmosfera. Konya
Sendo derramado sobre as suas mãos nessa noite, para você fluir com o Espírito, não na sua sabedoria e na sua técnica, mas na fluidez que o Espírito dá agora mesmo sobre você. Um som que vem de dentro de você. Espíritos maus se vão e dores vão embora, sintomas vão embora, e o espírito abatido dá lugar ao espírito cheio de alegria, e o atribulado fica cheio de paz. Espírito Santo, pela tua condução e pela tua direção nessa noite. Obrigada por corações contritos, corações rendidos, ouvidos atentos, olhos espirituais abertos. Paulo e Silas estavam na prisão e louvavam ao Senhor, irmãos. Enquanto eles louvavam, de repente, um som veio, um terremoto se viu naquele lugar.
as cadeias foram rompidas. Há cadeias sendo rompidas hoje nesse lugar. Há um som vindo do céu, mas há um som indo do céu, indo para o céu. Pessoas sendo libertas, curadas, fortalecidas. Há confirmações chegando ao coração de alguns aqui nesse instante. Não se apresse pelos protocolos, irmão. Não fique pensando em como as coisas têm que ser. Há alguém que é dono desse culto. E esse alguém é o Espírito Santo, próprio Deus. Desde que haja ordem e decência, tudo está bem, tudo está no lugar. Esse ambiente, essa atmosfera. Obrigada por essa unção. Obrigada por nessa noite pessoas sendo levantadas, por dentro sendo erguidas, fortalecidas, Pai, aliviadas. Posicionadas, Pai, no novo nível que o Senhor tem para cada um. Obrigada por este tempo de adoração, de consagração. E obrigada, Pai, pela Tua palavra, que será semeada nos nossos corações. Que produzirá muitos frutos. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem sentar, gente. Obrigada pela cooperação com a unção. Se alguém puder ficar tocando, tudo bem. Se não puder também, está tudo bem. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está animado? A música era boa demais. Dá até aquela vontade de você relaxar, né? De dormir, mas não durma não. Esse é um ambiente para você permanecer bem acordado, bem desperto. Deus está despertando pessoas aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu tenho algo no meu espírito para falar nessa noite e eu quero me deixar ser levada pelo Espírito naquilo que Ele quer fazer e falar. Talvez você está aí pensando, sim, a palavra e a pregação. Irmão, fica tranquilo, está tudo sob o controle do Espírito. A mensagem está prontinha aqui, esperando para poder ser ministrada. Tem algo no meu coração que vem sempre de forma súbita. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo ser o Espírito Santo.
Amém? Você não está numa igreja engessada e informada, numa caixinha pensada por homens, não. A gente tem que ser deixado levar e conduzir, não por qualquer vento de doutrina, mas pelo vento do Espírito, nós precisamos ser conduzidos. E às vezes a gente está querendo ficar tão organizado na nossa própria ordem e organização, que a gente pode fugir daquilo que o Senhor quer fazer. Nós precisamos treinar a nossa própria vida, o nosso espírito e, acima de tudo, a nossa mente, que muitas vezes pode insistir em querer levar as coisas da forma como pensa ser melhor. Mas nós não vivemos pelo que pensamos, nós vivemos pelo que nós cremos. Nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos, pela fé que temos. E é preciso confiar muitas vezes. Nos lançar nessa confiança vai requerer de nós essa liberdade de se dar ao que o Espírito Santo deseja fazer. Não fica preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, ou como as coisas estão sendo conduzidas, porque com certeza elas são conduzidas melhor por Ele do que por nós. Amém? Eu tenho algo aqui nessa noite para ministrar. Há uma palavra no meu coração. E eu quero falar um pouco sobre portas. Eu orava sobre esse culto, eu meditava sobre aquilo que a palavra expõe, e o Espírito Santo falava comigo sobre portas e como essas portas se mostram na Bíblia como um todo. Eu quero passear um pouco com você pelas Escrituras com relação a esse tema. E eu sei que é um tempo de portas abertas de Deus para nós. Amém? E você vai entender o que são portas abertas e como portas têm significados muito distintos na Bíblia, mas que todos eles são muito importantes e eles podem, de alguma maneira, nos alcançar. Há pessoas aqui que hoje estão orando por portas abertas, e eu quero dizer para você, é um tempo de acesso liberado. Deus tem acessos liberados para nós. Amém? Nem toda porta aberta pode ser acessada. Existem portas que são restritas. Mas quando Deus nos dá acesso, qualquer porta pode ser aberta. Não sei se você entendeu. Mas eu vou dizer de novo, você está num ambiente e pode ser que a porta esteja aberta. Mas tem lá o adesivo na porta escrito acesso restrito. Somente para pessoas autorizadas. E nem toda porta aberta ela é acessível para nós. Mas quando nós temos autorização, nós podemos passear por qualquer porta, entrar e acessar qualquer uma delas. Porque nós temos a autorização para isso. O nosso acesso não está restrito. Quem tem autoridade num ambiente, ainda que a porta seja de acesso restrito, a autoridade pode passar por ela. Deus está nos concedendo, irmãos, acessos irrestritos nesses dias. Esse é um tempo de portas abertas em todas as esferas e áreas em que você precisa de portas. Não só essas portas estão abertas, mas elas estão acessíveis a você. E eu pergunto para você, o que você precisa acessar? O que você está buscando acessar? Qual é a tua necessidade de acesso hoje? Existem pessoas que precisam acessar recursos naturais, existem pessoas que precisam acessar recursos espirituais. Há pessoas que precisam acessar corações de outras pessoas. Há pessoas que precisam acessar dons espirituais. Há pessoas que estão buscando das mais diversas coisas. E o que o Senhor está falando conosco hoje é que existem portas liberadas para nós, acessíveis para nós. Esse é um tempo de portas abertas e acessíveis para você. Amém? Eu quero começar falando para você o que a Bíblia nos mostra sobre as portas, quando elas aparecem nas Escrituras, como sendo um lugar de decisão e de autoridade. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 31, no verso 23, algo sobre a mulher virtuosa. E quando a Bíblia descreve a mulher virtuosa, fala que o marido dela, no verso 23, ele é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Tem uma versão que diz que o marido dela é respeitado na porta da cidade. No contexto bíblico, em que nós vemos as cidades antigas vivendo o seu cotidiano, ali nas cidades antigas, as portas eram os lugares de julgamento, eram lugares de negócios fechados, eram lugares onde a liderança tomava parte,
era um lugar onde pessoas faziam negócios, onde pessoas tomavam decisões. Eram lugares onde autoridades estavam presentes. As portas, para nós, elas são um lugar de decisão, mas também são um lugar de autoridade. E se você tem orado por portas, ou você tem crido em portas abertas, eu quero dizer para você, se prepare para precisar e ter que tomar decisão, e também para você exercer a sua autoridade. Se você está diante de portas, saiba, ela vai requerer para você, ou de você, que você tome decisões, que você se posicione e que você exerça a sua autoridade. Existem portas que são abertas por outras pessoas, mas você já deve ter experimentado passar por portas automáticas, que quando ela percebe a sua presença, ela se abre. Como as portas do shopping, não é? Portas de ambientes assim, mais refinados, elas são automáticas e quando você se aproxima, elas se abrem, porque ela reconhece a tua presença. E eu quero dizer para você, existem portas que estão se abrindo para você nesses dias, que vão reconhecer a tua presença chegando. E elas vão se abrir de uma maneira que parecerá tão fácil que você poderia dizer até que são automáticas. São portas que vão requerer de você essa posição de autoridade, de posicionar-se e saber, eu estou diante de uma porta e eu vou exercer a minha autoridade ali. No nome de Jesus, eu passarei por essas portas. No nome de Jesus, eu não vou pedir para que as portas se abram, mas que eu vou passar por elas. Entende, irmãos? A Bíblia fala, por exemplo, em Ruth, no capítulo 4, do verso 1 até o 11, sobre Boaz tomando decisões na porta da cidade. Se você já leu ali o contexto, Boaz, ele toma posição e ele toma ali a decisão de estar junto de Ruth. E a Bíblia conta que foi na porta da cidade que essa decisão foi tomada. A porta da cidade era o lugar onde se fechavam os negócios e também se estabeleciam alianças. E ali, essas questões legais são resolvidas. É interessante até algo que me chamou a atenção nesse texto, não dá tempo de nós lermos tudo. Mas ali nos versos do 1 ao 11, conta essa história e fala sobre como quando alguém fechava um negócio, trocava o sapato. E a Bíblia fala claramente que em Israel, naqueles dias, era costume que quando alguém fechasse um negócio, fechasse uma aliança, estabelecesse um trato, essa pessoa desse os sapatos para outra. Sabe, queridos, às vezes a gente não tem noção do que a gente está dando quando a gente oferta a alguém e como aquilo tem uma representação diante do reino de Deus. Quantos de nós já ofertamos sapatos? Eu já tive essa experiência. E sabe, querido, sem que você perceba, você está fazendo isso ali, fechando uma aliança diante de Deus. Fechando um trato diante de Deus. Não uma troca diante de Deus, mas um trato é feito ali, há uma aliança sendo celebrada de alguma forma. E em Israel, naqueles dias, era assim que as coisas eram feitas, né? A Bíblia diz exatamente isso, diz no verso 7 que era costume em Israel quanto a resgates e também a permutas, que o que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. E ali, assim, se confirmava aquele negócio. Sabe, existem palavras que vão se confirmar quando você se dispuser a ofertar na vida de alguém aquilo que tem no seu coração e na sua vida. Mas voltando para o tema, nós temos também uma outra passagem que está em Deuteronômio, no capítulo 21, que diz que as portas, elas eram um lugar onde os anciãos estavam. E os anciãos, eles representavam ali uma autoridade experimentada, alguém que já tinha passado por experiência. A porta é esse lugar onde pessoas estão junto dela para ter autoridade confirmada, exercer essa autoridade. Sim, são um lugar também, como a gente está vendo aqui, de decisões importantes. Mas também as portas, elas são esse lugar de experiências serem confirmadas. Existem experiências que você está orando e crendo para viver no Senhor, que vão se confirmar nesses dias diante de portas que se abrirão para você. Experiências, irmãos, espirituais, coisas que você ainda não viveu. Para de pensar quando nós falamos sobre essas portas e os acessos e as bênçãos serem só coisas naturais, irmãos. Coloca a tua visão primeiro nas coisas que são do alto. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra.
Queira experimentar coisas espirituais, ambientes espirituais, níveis espirituais maiores e melhores. Talvez você está desejando aí uma viagem internacional. Amém, irmão, faça a sua viagem internacional. Eu abençoo você e digo, sua viagem vai acontecer. Mas queira também experimentar esses lugares espirituais mais elevados que o Senhor quer proporcionar. Experiências. Diante de portas, você vai precisar exercer sua autoridade, tomar decisão, mas também vai ser um lugar onde experiências vão ser confirmadas. Deus está nos chamando esses dias para nós sermos ainda mais sábios nas nossas decisões, para que nós acessemos aquilo que Ele está liberando. Entenda, decisões sábias vão garantir um acesso seguro para você. Decisões sábias, irmãos, não decisão na carne, não decisão tomada por uma vontade humana, meramente carnal, não por uma vontade impulsiva, no ímpeto, mas decisões sábias, vindas debaixo de uma oração, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, vão garantir um acesso seguro a você. Vão garantir uma jornada que vai além de garantir, de obter a porta aberta. Eu não sei se você está conseguindo pegar, irmão. Eu não estou sendo alegórica demais. Eu sei que você está compreendendo. Porque às vezes nós estamos orando e crendo em portas abertas, em acessos do Senhor, acessos da parte de Deus. Mas nós, depois que passarmos por essas portas, esquecemos às vezes que tem uma jornada a ser seguida depois da porta. Não é só você ter a porta aberta e pronto. Você vai precisar de estrutura para quando você tiver passado por ela. Então você precisa de sabedoria antes de acessar a porta. Porque se você não tiver sabedoria antes, você não vai ter a sabedoria depois. Seja sábio. E entenda que se Deus está te chamando para esse ambiente de acessos liberados, de portas abertas, irmão, Deus vai requerer de nós responsabilidade. Como havia no tempo antigo, quando alguém estava à porta, era necessário ter responsabilidade, autoridade, era necessário ter decisões sábias tomadas, mas também era necessário ter um bom testemunho público. Se assentava na porta da cidade e tinha autoridade naquele lugar quem tinha um bom testemunho do povo. Por isso que a Bíblia fala do marido da mulher virtuosa, que ele era respeitado na porta da cidade. Isso fala de testemunho, irmão. Uma vida que não vem somente no público ser confirmada, mas uma vida que é aprovada no secreto, vai ter testemunho no público. Uma vida que é correta, que é íntegra, que é respaldada em Deus nos ambientes mais privados, mas também é reconhecida como uma vida íntegra e reta diante de Deus nos lugares públicos. Como as pessoas estão nos conhecendo, irmãos? Como as pessoas falam sobre nós? O que as pessoas falam sobre nós quando elas se assentam para conversar sobre os nossos nomes? O que elas estão afirmando sobre mim e sobre você? Sabe, queridos, nós precisamos viver de uma maneira tal que quando as pessoas sentarem para falar mal de nós, elas precisem mentir sobre aquilo que elas estão falando. Que para falar algo contra você e contra mim, elas precisem inventar ou distorcer a verdade. Viva de um modo tal que você dê trabalho para os mentirosos falarem contra você. Porque portas estreitas são concorridas. Portas largas todo mundo passa. Com todo tipo de bagagem. Com todo tipo de peso. Mas existem portas que cabem só você. E não vão caber nem as cargas que você quer levar. Nem as suas experiências anteriores. Nem as coisas que você considera preciosas vão conseguir passar por essas portas. Se Deus abrir uma porta para você e ela for estreita, irmão, fica pronto para abrir mão e renunciar ao que for necessário. Porque se você precisa renunciar a algo diante de uma porta que Deus abre para você, é certo que depois da porta haverá muito mais para você receber. As portas na Bíblia, elas também aparecem como proteção e como segurança. Elas simbolizavam limites, mas elas também eram uma proteção contra o mal. Talvez você esteja diante de portas hoje que serão abertas para você, mas serão limites para outras pessoas e para outras intenções que existem de alguma forma te afetar.
Existem portas pelas quais você vai passar. E que depois que você passar por essas portas, você vai experimentar uma segurança e uma proteção que você ainda não conhecia. Eu não estou falando, irmãos, de nada natural. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem presencialmente aqui hoje. E você vai precisar depois acessar de novo essa mensagem no YouTube. Para que você possa extrair e compreender aquilo que o Espírito Santo está querendo nos dizer. As portas, elas eram esses limites, uma proteção contra o mal. E elas demonstravam o cuidado de Deus com os seus, com o seu povo. A Bíblia fala, por exemplo, em Neemias, no capítulo 7, no verso 3, que a seguinte coisa foi dita: olha, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A porta era esse limite de acesso para proteger o povo de Deus nas cidades antigas. A porta, ela também é vista em algumas outras passagens, como no Salmo, no capítulo 127, no verso 1. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa expressão guardar a cidade, fala de alguém que está à porta da cidade. E eu quero dizer para você, irmão, se você tiver toda a segurança que você possa prover para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, para os seus bens, para os seus negócios, se você puder prover o máximo de segurança, ainda assim, toda a segurança que você puder prover, ela é em vão se o Senhor não estiver guardando a sua vida. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. O guarda fica lá, mas ele está em vão, está à toa, porque o Senhor não está lá. Não tem segurança. Muitos aqui vão precisar aprender um pouco mais sobre a segurança que só está disponível em Deus. Isso vai requerer de você que você anule seus pensamentos, anule certos sofismas, suas crenças, seus conhecimentos de que você está seguro no seu salário, de que você está seguro nos remédios que toma, de que você está seguro no trabalho que você tem, que você está seguro no relacionamento de casamento que você está, que você está seguro porque você tem alguém que te indicou para alguém que garante que você está onde você está. Irmão, você vai precisar abrir mão dessa sua segurança natural e confiar que o Senhor está guardando a sua vida e que se o Senhor não vigiar e que se o Senhor não guardar você, em vão todas essas coisas são. Lança a tua confiança em Deus. Porque tem portas que, se você não confiar no Senhor, você jamais conseguirá acessar. Em Êxodo, no capítulo 12, você deve conhecer essa passagem, no verso 7, diz: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, as casas em que o comerem, ou nas casas em que o comerem. No verso 13 de Êxodo, ainda no capítulo 12, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. O Senhor estava falando para o povo no Egito, lembrando que a verga da porta, os umbrais das portas, estariam marcados pelo sangue de animais. E da mesma maneira, irmãos, como naquele tempo o sangue representava essa proteção nas portas e impedia que o mal entrasse na casa daquele povo que era de Deus, dos aliançados com Deus, dos israelitas que estavam ali. Irmãos, da mesma forma, hoje tem um sangue na porta da sua casa, existe um sangue na porta da sua vida, e não é sangue de animal, é o sangue do Cordeiro que foi imolado, sem culpa, inocentado, se fazendo pecado no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos direito e acesso a cura, a paz, a segurança, a alegria, a vida, a prosperidade e salvação. Existe um sangue, irmão, e o diabo não pode tocar na sua vida, porque ele olha e vê o sangue do Cordeiro sobre você. Tem crente aqui que vive com medo. Eu quero dizer, lança fora esse espírito de medo, porque o Senhor está guardando você, e porta nenhuma vai ser rompida na tua vida, porta nenhuma vai ser invadida na tua vida.
Se essa porta tem o Senhor, se nessa porta há o sangue do Cordeiro, irmão, fica tranquilo, porque o mal não vai prevalecer. A presença de Deus, queridos, e o sangue do Cordeiro, é que são verdadeiramente a nossa segurança. Tem portas que você vai precisar ter essa confiança. Talvez Deus está chamando você para níveis onde você vai precisar abrir mão de coisas que hoje para você são sua segurança. Tem gente que está seguro no salário que recebe. Tem gente que está seguro na casa que mora. Tem gente que está seguro na cidade onde vive. Tem gente que está seguro no ambiente em que está. E o Senhor está falando para nós, a nossa segurança precisa estar nele. Não é todo mundo, irmão, que tem a loucura necessária, baseada numa fé insana, para largar tudo e decidir fazer aquilo que o Senhor quer. Alguns aqui vão precisar dessa coragem, dessa segurança no Senhor, para mudar de rota, para mudar de negócio, para mudar de lugar, para mudar de emprego, para mudar de cidade, para mudar de país. Parece tão distante, não é? Você está tão enraizado aí onde você está. Você está tão seguro aí onde você está. E Deus está dizendo, se eu não vigiar, em vão toda essa sua segurança vai existir. A verdade é que quando a gente olha para a palavra, a gente vê que a porta, ela podia até proteger. Mas era Deus quem guardava e vigiava o seu povo. Essas portas que você hoje tem de acesso, talvez sejam uma proteção para você de alguma maneira, mas a tua segurança não pode estar nelas. A tua segurança precisa estar naquele que vigia e que guarda a tua vida todos os dias. Ele é a sua segurança, Ele é a sua proteção, Ele é a tua convicção de que tudo vai bem. Na Bíblia também nós vamos ver as portas aparecendo como oportunidade, como chamado e também como passagem. Nesses dias talvez você esteja diante de portas que vão ser oportunidades para você. Você vai estar diante de portas que vão representar um chamado de Deus para você. Isso te assombra, mas também te alegra de alguma maneira. Quando Deus nos chama para uma porta que Ele mesmo abre, irmãos, você vai perceber, se você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. Quando Deus nos chama para coisas, portas e acessos que Ele quer nos dar, isso nos assombra de uma maneira incomum, mas isso também traz uma alegria profunda ao nosso coração. As portas, elas podem representar essas oportunidades que Deus abre. Elas podem representar os chamados para um novo caminho, para um novo acesso. Jesus, quando fala aos seus discípulos em João, no capítulo 10, no verso 9, ele diz, eu sou a porta. Ali, quando ele usa essa expressão, ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem, achará alimento, achará provisão. Em mim achará aquilo que é necessário para a vida. Era isso que Jesus estava dizendo. Ali achará crescimento, ali achará aumento, ali achará provisão. Mas quando Jesus diz, eu sou a porta, irmãos, para nós aqui é traduzido como porta. Mas no original a palavra tura, escrita ali, por quem de fato deixou esse registro para nós, ela representa uma passagem ou um caminho. Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, eu sou a passagem, eu sou o acesso, eu sou aquele que você precisa para chegar onde precisa. Hoje, irmãos, a gente sabe pelo que a própria palavra diz, que Cristo e a palavra são um só. Então, a palavra é para você a porta. A palavra é para você e para mim a passagem que você precisa. E o que é passagem, Sameire? A passagem é algo que te leva de um lugar de origem a um destino.
Você compra uma passagem aérea e você vai lá e você paga. Você não tem uma impressão, você não tem um papel na mão. Se você só comprou pela internet, você tem um arquivo, no máximo em PDF, que te diz que você vai ter direito e acesso de sair de onde você está, no ponto em que você está, e que você vai chegar onde você destina chegar. A Bíblia, irmãos, é essa passagem, e ela está repleta de passagens que você vai encontrar, que vão tirar você de um ponto e te conduzir a um outro que Deus deseja que você chegue. E eu pergunto, o que você precisa para que você possa hoje encontrar as passagens necessárias para sair do lugar que você está e chegar no destino que Deus já tem para você? E eu nem estou falando de viagem. Jesus diz, eu sou a passagem, eu sou a porta. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 8, você pode abrir lá se você quiser, senão eu vou ler só para você aqui. A Bíblia fala que algo foi dito para a igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, para o pastor daquela igreja, foi dito algo que ainda hoje nós usamos e ainda hoje nós lembramos. Diz assim, eu conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Presta atenção, irmãos, o que o Senhor estava dizendo para aquele povo, e que de alguma forma Ele está dizendo para nós hoje também. Eu conheço as tuas obras, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. E ele não diz que é uma porta aberta qualquer, irmão. Ele diz, a qual ninguém pode fechar. Há uma porta aberta para você e ela não pode ser fechada por ninguém. É interessante porque ele diz que tens pouca força. Eu fico imaginando uma porta que requer força. Mas o Senhor está dizendo, olha, a porta que eu estou abrindo para você, a porta que está aberta diante de você, ainda que você não tenha força, se você guardou a minha palavra e não abandonou e não negou o meu nome, a porta está aberta. Porque era isso que ele estava dizendo, olha, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Talvez, irmão, você vai ser desafiado em alguns ambientes a preservar a sua fé, a guardar a palavra, a não negar o nome de Jesus. Ainda que seja desafiador, irmãos, alguns ambientes hoje são hostis pelo simples fato de você ser filho de Deus. Tem lugares hoje que a gente não pode fazer uma oração. Tem lugares hoje que a gente não pode fazer uma menção à fé que nós temos, sem que nós sejamos hostilizados. Isso, querida, é um ensaio para os dias futuros que estão muito próximos de acontecer. Muito perto de nós vivermos. Nós não, porque nós seremos arrebatados. Mas há um cenário se montando que é desfavorável para quem crê, como eu e como você. As redes sociais hoje já se tornaram esse ambiente hostil. Onde você falar aquilo que você crê, você falar o que você pensa, você falar o que você está posicionado na palavra, você mencionar a sua fé, você mencionar de repente, às vezes, um trecho de uma pregação. Vem lá alguém querer te cancelar, bater boca com você, anular o que você está falando, descredibilizar a tua fé, descredibilizar a tua igreja, descredibilizar os teus pastores, descredibilizar o teu ministério. Quantas pessoas têm sofrido isso, irmãos? Mas o Senhor, Ele tem uma porta aberta para a qual ninguém terá capacidade e força para fechar. E Ele diz, porque você tem pouca força e nós não precisamos da nossa força, mas nós temos a força que vem do alto. Ele é a nossa força. Não é na força do nosso braço, não é na força da nossa capacidade, mas na do Senhor. E Ele disse, você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Guarda a palavra, irmão. Guarda a palavra. Não nega o nome daquele que você tem tido como Senhor. E você vai ver as portas que ninguém pode fechar, abertas para você passar. Em 1 Coríntios capítulo 16, no verso 9, Paulo vai falar sobre uma porta. Eu gosto muito dessa passagem. Ele diz a seguinte coisa.
No verso 8 ele fala, eu ficarei em Éfeso. E ele diz, eu ficarei até o Pentecostes. Vou aguardar essa data. Era isso que Paulo estava dizendo. E ele fala no verso 9, por quê? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Paulo diz, olha, eu vou esperar porque é uma porta muito grande e oportuna para o trabalho. Que trabalho era esse que Paulo estava falando? Era o trabalho dele natural, de fazer tendas, de confeccionar aquilo que ele fazia com as mãos? Não. Paulo estava dizendo, olha, tem uma porta de trabalho. Esse trabalho que ele estava mencionando era a pregação do Evangelho. Porque era esse o trabalho que Paulo realmente tinha. E Paulo estava dizendo, olha, eu tenho uma porta grande e oportuna. Ei, queridos, eu quero dizer para você, existem da parte de Deus portas grandes e oportunas para você. Para o natural, sim, mas também para as coisas sobrenaturais. Para a pregação do Evangelho, para você poder pregar aquilo que você crê, para você pregar a salvação, cura, para você pregar a libertação para aqueles que estão cativos, para você pregar daquilo que o poder de Deus pode fazer, daquilo que Ele faz na sua própria vida e através da sua vida. Existem portas grandes e oportunas abertas. Deus ainda abre portas. E elas são grandes e oportunas muitas vezes. Mas existem portas também para o trabalho natural. E se você está crendo em portas para o trabalho natural, eu quero declarar portas grandes e oportunas para você. Deus não tem uma vida para você ficar escravizado pelo que você faz. Uma vida onde você não pode congregar como gostaria, não pode servir como gostaria, não pode fazer aquilo que precisa, não pode fazer o que é necessário por causa de um trabalho, irmão. Você não é escravo do seu trabalho, você é servo do Deus Altíssimo. E se isso está te escravizando, tem uma porta grande e oportuna que Deus vai abrir para você. Mas é interessante porque Paulo segue e ele diz, olha, essa porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Aí ele termina, ele diz, e há muitos adversários. Quem quer porta grande e oportuna? Quem quer muitos adversários? Portas grandes e oportunas ainda existem e são abertas por Deus. Mas há muitos adversários. É preciso ter sabedoria, irmãos. Porque quando as portas são grandes e oportunas, os adversários vão se levantar. É engraçado porque quando a gente diz, quem quer muitos adversários? Mãos não se levantam. Por quê? O que o homem pode fazer por você ou a você, se o Senhor está contigo? A quem eu temerei, se eu tenho o Senhor por mim? Você acha mesmo, irmão, que no dia em que meu marido foi levantado como pastor dessa igreja, não houve muitos adversários? Que Deus preserve a tua ingenuidade cristã. Queridos, grandes e oportunas portas, quando se abrem, elas vêm acompanhadas de muitos adversários. Mas nós que temos o Senhor e que sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, sobre todas as coisas, que sabemos que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo, nós não tememos os adversários, irmãos. O diabo é o nosso maior adversário e ele cabe embaixo do nosso pé. A Bíblia diz que ele é o adversário das nossas almas. Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso opositor. E ele cabe direitinho debaixo da sola do seu pé. Não importa se você calça 43 ou 34. Cabe bem direitinho embaixo do seu pé. Então, o que você pode temer se algum adversário se levantar? Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 13. Paulo também escreve isso. É para a mesma igreja, é uma outra carta. E ele vai dizer assim, no verso 12. Ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor,
No verso 13 ele diz: eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Perceba, irmãos, que existem portas que se abrem e elas são grandes e oportunas, como nós lemos no versículo anterior, e elas trazem consigo adversários, mas nem por isso Paulo fugiu dessa porta. Ele disse: eu preciso me manter aqui em Éfeso até Pentecostes, porque tem uma porta que foi grande e oportuna aberta para mim agora, para o trabalho. E com ela tem muitos adversários. Mas existe um outro momento que o mesmo apóstolo Paulo, falando para a mesma igreja em Corinto, ele diz: olha, se me abriu uma porta no Senhor, mas eu não tive tranquilidade no meu espírito. É preciso, irmãos, que a gente tenha a comunhão e a sensibilidade com o Espírito Santo tão desenvolvidos, que a gente consiga perceber que nem é toda porta que a gente deve entrar. E que mesmo que essas portas pareçam vir para nos abençoar de alguma maneira, a gente precisa procurar a tranquilidade no Espírito. Paulo não está buscando a tranquilidade exterior. Paulo estava buscando algo que a gente chama de paz no Espírito. A paz interior, o testemunho interior. Uma sinalização por dentro que diz: ok, pode seguir. Ou uma sinalização por dentro que diz: não vá por aí. Não necessariamente essa sinalização, irmãos, vai vir com uma voz de comando, porque isso seria a voz do Espírito Santo falando conosco. E não é isso que o testemunho interior é. E Paulo estava falando sobre o testemunho interior. Ele estava dizendo: eu não tive tranquilidade no meu espírito. Não foi uma voz que falou com ele. Não foi o espírito dele que falou com ele. Foi uma intranquilidade no espírito. Foi um rebuliço, um remexer, uma inquietação por dentro. Foi aquele negócio arranhando, aquela certeza por dentro que vem acompanhada de uma inquietação. Por dentro, não por fora. Por fora a porta estava aberta. Ele diz: uma porta se me abriu no Senhor para pregar o Evangelho. Sameri, por que Paulo não quis passar por aquela porta? E eu é que sei. Não está escrito. Não vou inventar. Por alguma razão, Paulo não teve tranquilidade. E ele diz: porque eu não encontrei meu irmão Tito. E por isso eu me despedi deles e parti para a Macedônia. Ele não teve tranquilidade porque Tito não estava lá. Agora, por que ele não teve tranquilidade porque Tito não estava? Eu lá sei. O fato é, irmãos, que a lição que fica para mim e para você é que existem portas que Deus vai abrir e que a gente tem que saber: por essa eu vou entrar. Mas existem portas que são aparentemente abertas para nós, que a gente precisa dizer: por essa eu não posso entrar. É aquela porta de emprego, talvez, que vai impedir você de congregar, vai impedir você de fazer o rema, vai impedir você de servir na medida que você deve. É a porta que, se você entrar, você vai perder o seu coração. É a porta que, se você entrar, você perde sua família. É aquela porta que, se você entrar, você vai perder tudo que você tem. Porque hoje em dia, irmãos, existem muitas portas que o povo abre para a gente aí. Só que existem portas que corrompem os corações. Nem tudo que parece ganho para nós, de fato é vantagem de Deus para nós. Tem muita coisa que vai parecer ganho, mas não é vantagem da parte de Deus. Ai, não, vou só dar um jeito aqui. Ó, você dá um jeito aqui quando for declarar esse imposto. Você faz assim, você faz uma nota que seja só assim. Você faz só isso aqui. Irmão, cuidado com isso. Porque pode ser uma porta aparentemente vantajosa, mas você vai perder tudo que você tem por esse caminho. Deus não tem parte com aquilo que procede do mal. Como é que eu sei que procede do mal? Porque é roubo. Pode dar o nome que quiser, é roubo. E só há um que veio para matar, roubar e destruir. O ladrão, o inimigo das nossas almas, o diabo, nosso adversário. Tudo que ele faz é para roubar, matar e destruir. E existem portas que vão abrir-se para nós, mas a gente precisa discernir no Espírito, porque caso contrário, elas vão nos destruir, nos matar ou nos roubar. Alguém ainda está aqui ou já foi todo mundo para casa? Ai, Samir, eu pensei que você ia falar sobre portas abertas para a gente viver o sobrenatural. Sim, estamos falando sobre isso.
não tive tranquilidade no meu espírito. E despedindo-me deles, parti para a Macedônia. É engraçado porque Paulo fala, olha, eu não encontrei Tito, meu irmão. Eu fico às vezes pensando assim, se em certos ambientes que nós estamos, a gente tem conforto suficiente para encontrar um irmão lá. Que é essa, Mary? Está falando de quê? Será que tem lugares que você está indo? Portas pelas quais você tem entrado? Que se um irmão te encontrasse, você ficaria orgulhoso ou constrangido? Porque se tem lugares, irmãos, em que nós estamos ou viemos de alguma maneira, em algum momento, podemos vir a estar, que nos constrange para os nossos irmãos, então esse lugar não é para nós. Talvez você diga assim, mas eu não ando em lugares que são constrangedores. Será que todas as suas conversas são motivo de orgulho? Será que todos os sites que você acessa são motivo de orgulho? Será que tudo que você tem feito no secreto é motivo de orgulho? Será que você encontraria um irmão nesses lugares? Porque Paulo disse, olha, eu não encontrei meu irmão Tito. E por isso eu me despedi deles e parti para a Macedônia. Talvez, irmão, seja o tempo de você se despedir de algumas coisas, de alguns ambientes, de alguns lugares, de alguns relacionamentos. E partir para o que Deus tem para você de fato. Rompa, irmão, com certos lugares, com certos ambientes, com certas pessoas, com certas negociações, com certos contratos. Rompe isso. Ai, mas eu vou ter prejuízo. Prejuízo maior você está tendo diante do céu. E tem coisa, irmão, que não vale a pena a gente se sujar. Eu gosto muito de falar isso, eu já falei isso em outras mensagens aqui, eu acredito que alguns vão lembrar. Mas uma pergunta que é muito boa da gente se fazer todo dia, nós crentes. Eu e você. Não é só quem está aqui em cima não, todos nós. A gente precisa se perguntar assim, ó. O que eu faria se a minha vida íntima, secreta, meu cotidiano, o meu dia a dia, fosse subitamente exposto? Se de repente, irmãos, em vez de a gente passar o Verbo News no domingo à noite, a gente passasse o filme da sua vida, da sua semana, das suas conversas, dentro de casa com seus familiares, no seu trabalho, das suas práticas, irmãos. Se a gente de repente passasse, em vez do Verbo News, falando sobre o que vai acontecer na nossa igreja, tivesse a apresentadora aqui, o apresentador aqui, e eles falassem, hoje nós vamos falar sobre a vida do irmão fulano de tal. Você ficou com medo de ser a sua vida. Será, irmãos, que a gente ia ficar sorrindo no nosso lugar? Animado por ver alguém contando como estava sendo a nossa semana maravilhosa? Ou será que a gente ia secretamente levantar do lugar com o coração entristecido e ferido, chateado porque alguém estava expondo você, e ia sair pelas portas da igreja, envergonhado por aquilo que estava sendo feito e agora sendo exposto? A gente não pode ficar chateado, irmãos, porque a pregação de alguma maneira expõe nossos erros. Porque a gente não vem para uma palavra como essa, um culto como esse, para assistir a nossa vida aqui no telão. Mas às vezes por uma questão de palavra de conhecimento, às vezes por uma questão de discernimento de espíritos,
palavra de sabedoria, os dons do Espírito fluindo e se manifestando na igreja, sem que ninguém diga assim diz o Senhor. O pregador da noite, a pregadora da noite, começa a falar detalhes da nossa vida, e a gente fica chateado, olha aí, está expondo a vida do irmão, está expondo a minha vida, está falando de algo que aconteceu. Em vez disso, a gente pensasse, é o Espírito Santo que está apontando algo na minha vida, que precisa mudar hoje. E a nossa vida, irmãos, precisa ser mais ou menos isso. Samere, você está dizendo que você nunca erra? Dificilmente você vai encontrar perfeição na minha vida. Mas esse pensamento paira sobre o meu coração, irmãos, de uma maneira tal que eu preciso ter temor todos os dias, na forma como eu vivo. E que se eu esteja pego em erro, que eu não escandalize os meus irmãos. Como seria se de repente alguém dessa igreja, algum irmão estimado, uma irmã estimada sua, passasse a conviver dentro da sua casa 24 horas do seu dia? O que essa pessoa veria da sua vida? Agora vamos mudar o exercício e pensar que o Espírito Santo está não dentro da nossa casa, mas dentro do nosso próprio Espírito, habitando em nós e vendo tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós falamos, irmãos, está exposto para Ele. E apesar de a gente não passar aqui no lugar do Verbo News a nossa vida, todos os domingos à noite, um dia nós compareceremos no tribunal que nos espera no Senhor. E ali, irmãos, ao contrário do que as pessoas pensam, não vai ser um ambiente só de festa, não, porque é um tribunal. As nossas obras, apesar de nós não sermos salvos por ela, e o tribunal ao qual nós vamos comparecer não será um tribunal para salvação, mas haverá um julgamento das nossas obras. E o que for feno, palha e madeira vai ser queimado. O que for precioso vai passar pelo fogo e vai permanecer. Mas existirão obras, e essas obras más, vamos dizer assim, do crente que nasceu de novo, elas vão estar lá, sendo contabilizadas. Eu não sei se vai ter um anjo com tablet, ou se vai ter um telão no céu. Mas de alguma forma o que nós fizemos, irmãos, vai ser visto. E o que será que a gente vai sentir nessa hora? Esse temor santo, esse aperto que dá dentro de você, quando a gente fala sobre isso, essa inquietação, esse incômodo, que ainda vem sobre você e sobre mim, é necessário. E ele está em nós, porque existe essa porta da parte de Deus para nós um dia adentrarmos. E a gente precisa ter. E eu vou dizer uma coisa para você muito preocupante, que talvez você está aí todo se achando. Eu não sinto nada disso. Ninguém precisa me dizer, o Espírito Santo me fala. Você está, eu não sinto nada disso não, eu estou muito tranquilo, minha vida. Pois é, você é o mais preocupante de todos. Porque talvez você alcançou um estágio que a Bíblia chama de mente cauterizada. O que é a cauterização da mente? Quem já precisou fazer algum tipo de cirurgia, microcirurgia, sabe que existe às vezes a necessidade de fazer um corte, aquele corte depois ele vai, ou você já tem um corte, e ele vai precisar ser feito lá uma cauterização, com algo que vai queimar a pele, para que possa cicatrizar. Como o laser. Eu não vou entender bem dessa técnica, porque não é essa a minha área. Mas ali a cauterização, ela vem e traz a cicatrização. Fica a marca lá de alguma forma. Mas a sensibilidade, ela não é mais do mesmo jeito. Perde a sensibilidade. As mulheres que tiveram filho por parte cesáreo, por exemplo, sabem como a cicatriz não tem a mesma sensibilidade na região da pele. Porque ali foi feito um corte, muitas camadas foram cortadas. E ali, depois que foi fechada, a sensibilização foi embora. E você sabe que na vida do crente, na mente do crente, isso pode acontecer.
quando ele vive constantemente na prática do erro, muitas pessoas às vezes já até falaram, olha, você está fazendo isso errado, isso não é certo, o Senhor não se agrada disso, não faça dessa maneira, não viva assim, não fale isso, não vá até esse lugar, não frequente esse ambiente, não entre por aí. E a pessoa vai ignorando e vai avançando, indo e continuamente naquela mesma coisa. Quando isso acontece, irmãos, é esse processo que a Bíblia fala de cauterização. Parou de sentir, parou de sensibilizar-se naquilo, não percebe mais, vai fazendo e não está mais nem aí. Acha que está certo. De alguma forma, Deus está conduzindo você para o arrependimento hoje. Porque vai precisar, talvez, que você se despeça de algumas dessas práticas, de alguns desses lugares, de algumas dessas conexões, de alguns desses ambientes, de alguns desses acessos. Você vai precisar se despedir. Porque ali você não vai encontrar um irmão. Será que alguém ainda está aqui? Amém. Nós precisamos, irmãos, discernir as portas que Deus abre e as que Deus não abre. E você precisa, para aquelas que Deus abre, ter fé suficiente para atravessá-las, para acessá-las. Por fim, nós vemos as portas na Bíblia como uma passagem espiritual. A Bíblia fala sobre isso em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz que nós devemos entrar pela porta estreita. Capítulo 7 de Mateus, verso 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Jesus estava falando, olha, existe uma porta e ela é estreita, e essa porta conduz para a salvação. Ele estava dizendo, tem coisas, irmãos, que não dá para entrar por algumas portas. E pela porta de acesso ao reino de Deus, certas coisas não podem entrar. Não é que a nossa vida tem que ser apertada, irmãos. Jesus estava dizendo, olha, para passar pela porta que eu abro, tem que deixar algumas coisas para trás. Não cabe mais. Não tem como entrar por ela, se você não abrir mão de algumas coisas do passado. Em Lucas capítulo 13, no verso 24, diz assim, Jesus respondendo aos seus discípulos, ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta era o próprio Jesus. Ele estava dizendo aqui para o povo judeu, ainda antes da igreja existir, Jesus não tinha morrido, ele estava dizendo, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E ele disse em João, eu sou a porta. Ele estava dizendo, olha, passem por mim. Em outras palavras, ele estava dizendo, você precisa de mim para entrar naquilo que o reino de Deus oferece. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus estava dizendo, existe essa porta espiritual. E eu sou essa porta espiritual. Mas existe também, queridos, uma passagem lá em Salmos, no capítulo 24, que diz assim no verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Existem, irmãos, portas, e essas portas a Bíblia está dizendo que tem cabeças. Existem portais que são eternos. E a Bíblia diz, olha, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, houve um comando do céu dizendo para as portas serem abertas. Houve um comando do céu dizendo para essas portas levantarem as cabeças. Houve um comando do céu dizendo que é preciso levantar esses portais eternos para Jesus, o Rei da Glória, entrar. Irmãos, existe comando vindo do céu para abrir portas e elas serem levantadas e você passar por elas também. Ah, Samir, mas foi para o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, o Senhor, Rei da Glória. Mas Ele é o Rei dos Reis, irmãos. Existem portas que serão abertas para mim e para você por um comando vindo diretamente do céu.
Pode ser, querido, que você não tenha entendido. Eu quero voltar lá no primeiro ponto que eu falei. As portas são um ambiente onde a gente precisa exercer autoridade. Tem portas que estão prestes a serem abertas para você. E sabe quem vai abrir? Você. Com a sua mão? Não, com a sua boca. Em vez de você dizer, pai, abre essa porta para mim. Pai, se for da tua vontade, abre isso para mim. Irmão, começa a declarar, portas se abram para mim. Portas de acesso. Portas que vão dar aquilo que o Senhor precisa me dar. Portas que vão me fazer chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Portas de conexão que eu preciso para estar no lugar que o Senhor deseja. Para fazer o que o Senhor deseja. Para ser o que Ele deseja. Para alcançar o que Ele deseja. Existem portas, irmãos. E você precisa começar a dizer, portas se abram. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Você precisa, irmão, não só ter escolhido a porta que Deus mandou para nós, que foi Jesus. Mas você precisa hoje, todos os dias, escolher as portas certas dos acessos que Ele tem para mim e para você. E nesses acessos, nessas portas, você vai precisar, e isso vai requerer de você renúncia, mas vai te conduzir ao reino e à vida eterna. Tem coisas, irmãos, que a gente está sem perceber, escolhendo errado. E nessa noite, Deus não trouxe você para te animar. Tem porta se abrindo para você, tem acesso liberado para você. Isso é muito bom. Mas Deus está de alguma maneira te alertando. Fica atento, porque tem algumas portas que vão comprometer o meu propósito para você. Você precisa ficar atento, porque tem algumas conexões que eu não tenho para você. Você precisa cortar. Precisa despedir-se de alguns lugares, de algumas pessoas. Para entrar pelas portas que eu tenho para você, talvez você vai precisar abrir mão de algumas coisas. E eu, Senhor, estou falando com você nessa noite. O último versículo que eu quero mostrar para você. Existem portas que o Senhor abre e ninguém vai poder fechar. E existem portas na sua vida que você tem tido, por vezes, desejo de fechar. E o Senhor está dizendo para você, não queira fechar a porta que eu mesma abri. Ei, presta atenção, eu não vou ficar dizendo com uma voz mais rebuscada para você entender que é Deus falando com você, não. Deus está dizendo para você claramente hoje, não queira fechar as portas que eu mesma abri. Mas há um alerta severo de Deus, não abra as portas que eu escolhi fechar. Porque as portas que Ele abre, irmãos, nunca se fecharão. A Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 25, claro, é uma visão que está sendo dada e declarada, demonstrada, descrita aqui pelo apóstolo João, falando do futuro, a vida vindoura, a eternidade, é uma coisa escatológica sendo mencionada. Mas ele está dizendo, olha, as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Em Isaías, no capítulo 60, no verso 11, diz, as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão. Para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Existem portas de Deus abertas para você, irmãos, que elas não vão ser fechadas. Nem de dia e nem de noite. E elas vão trazer para você as riquezas das nações. Sabe, querido, você precisa tomar posse daquilo que a palavra diz nessa noite. Se posicionar no que você está aprendendo hoje. Sim, render graças ao Senhor pelas portas que Ele já abriu. Por aquilo que Ele está mostrando. Que vai precisar de decisão, de proteção, de segurança, de sabedoria. Vai precisar de autoridade diante dessas portas. Mas acima de tudo, irmão, saia daqui hoje sabendo. Existem portas que Deus abriu para mim. E ninguém vai poder fechar essas portas. E existem portas que Deus já fechou. Que ninguém vai poder abrir. E isso está definido e decidido no reino dos céus. E você vai sair com essa decisão tomada no seu coração hoje. Não queira abrir aquilo que Deus disse não. E não queira fechar aquilo que Deus disse sim para você. Saiba discernir, seja sábio, irmão. E entenda que Deus está realmente abrindo portas esses dias. Portas de acesso para você. E existem outras que Ele já fechou. E você não vai poder abrir. Sameri, como eu vou discernir? Como eu vou saber? Tranquilidade no espírito. Não é tranquilidade no corpo, não é tranquilidade na mente, não é a tranquilidade na carne, não é a tranquilidade na família, não é a tranquilidade nos negócios, na economia, na vida lá fora, é uma tranquilidade no espírito. Deus está sendo claro com você hoje por alguma razão que vai além do meu entendimento.
Mas eu sei quando é o Espírito Santo falando. E eu estou pronta para fazer aquilo que eu primeiro estou ministrando para você. Agora a pergunta é, você está pronto para isso? Você está pronto para isso, irmão? Fica de pé aí no seu lugar. Esses serão dias de escolhas espirituais para você. Esses serão dias de escolhas e decisões que vão requerer sabedoria de você. Tem muitas portas abertas aí. Mas algumas delas não são de acesso para você. E existem portas que até mesmo se elas estiverem fechadas diante de você, pela autoridade que te foi dada. Ei, presta atenção nisso. Pela autoridade que te foi dada, você terá acesso restrito. Acesso irrestrito. Acesso autorizado. Acesso liberado. Ah, Samir, mas está uma dificuldade, ninguém consegue, ninguém vai, ninguém fala, ninguém abre, ninguém faz. Irmão, não é sobre o que ninguém abre, ninguém faz, ninguém consegue, ninguém fala, ninguém faz. É sobre quem você tem dentro de você. Lembra da porta de shopping? Ei, lembra da porta do shopping? Você não chega lá e fica, ei, estou aqui, abre porta para eu passar. Não. Você não fica, ei, alguém abre a porta aí para mim que eu vou passar, viu? Estou passando. Não. Como é que a gente faz no shopping? Você vai chegando com toda a sua classe, a sua elegância, a porta. Você passou lá. Você pode fazer isso hoje? Dá uma caminhadinha aí no seu lugar, vamos fazer assim. Vai todo mundo para esse lado aqui primeiro, ó. Porque aí dá para todo mundo ir. Para esse lado, irmão. Para esse, ó. Esse. Esse aqui. Isso. Você vai fazer assim, com a classe de quem vai passar pelas portas que o Senhor tem aberto para você. Para que isso, Samir? Eu sei lá, o Espírito Santo disse para eu fazer, eu estou fazendo. Eu não tenho que saber muita coisa não, irmão. Eu tenho só que confiar. Para alguns isso vai ser profético hoje. Isso não é uma doutrina. Estou estabelecendo doutrina com isso não, irmãos. Mas coisas proféticas precisam ser feitas de forma profética. Amém? Você consegue fazer isso? Se você quiser ficar sentado, não quiser fazer, está tudo bem. Ninguém vai te julgar não, a gente vai entender. Agora eu vou fazer. Vamos lá, bota toda a sua classe, ó, o peito estufado, cabeça erguida. Ajeita a postura aí de quem tem autoridade para passar, amém? Aí pode ir, vai lá, dê um passinho, outro. Ó, a portinha abrindo, você vai fazer assim, ó, com as mãos, ó. Agora pro outro lado, vamos. Porque tem outra porta aqui, amém? Bora lá, vamos. Aleluia, obrigada, Senhor, por uma estação de portas liberadas e acessos irrestritos. Obrigada, Pai, por um tempo de oportunidades do céu. Obrigada por portas de proteção, portas de segurança, portas de acesso aos céus, portas de conexões estabelecidas, portas que serão passagens para coisas espirituais, portas oportunas, portas grandes, largas, portas, Pai, liberadas por Ti. Um tempo, Pai, de acesso autorizado, de acesso liberado, de acesso irrestrito na vida dos meus irmãos. As coisas pertinentes ao reino, as bênçãos liberadas dos céus. Nós tomamos parte nessa noite e acessamos aquilo que o Senhor já liberou. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. No caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu é. Ele abre portas, opera milagres.
abre portas, amém? Você está pronto para essas portas abertas? Se apronte, irmãos, para os testemunhos que virão. Mas não fica pronto para ouvir testemunho, fica pronto para contar testemunho. Tem muita gente que fica ouvindo a palavra e fica animado, sai daqui encorajado para a semana acontecer, mas aí não vem o testemunho na segunda, não vem na terça, ele pronto, eu vou só ouvir. Ei, se prepara para contar. Fica na expectativa, fica pronto. Eu vou contar esse testemunho, eu vou falar da porta que abriu, eu vou falar da porta que fechou, eu vou falar do que o Senhor fez. Aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, Jesus ele vai dizer algo aqui, que é assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que isso significa? Eu estou à porta e bato. Eu vou entrar na sua casa e vou cear com você, vou ter comunhão com você. Nesse texto, irmãos, a gente pode trazer especificamente para a salvação. Se você está aqui nessa noite e você não entregou ainda a sua vida a Jesus, não fez uma aliança com Ele, você pode conhecer Jesus do jeito que for. Você já ouviu falar sobre Ele, mas você não fez uma aliança. Ele ainda não entrou na tua casa. Você ainda não está tendo comunhão com Ele. Cear com Jesus fala de ter comunhão, relacionamento, orar todo dia, ler a palavra, meditar na palavra, congregar, viver para o Senhor. Uma aliança firmada de contínuo com Deus. Se você ainda está aqui e ainda não fez essa decisão, se você ainda não entregou a sua vida, saiba de uma coisa: Jesus está falando com você hoje. Ei, eu estou à porta, bato. Que porta é essa? A porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai entrar. Se você não abrir, irmão, se você não disser sim, Jesus não é um invasor. Jesus, Ele é aquele que só entra se receber e aceitar o convite. Por isso que nessa noite eu estou aqui para fazer esse convite para você. Você quer que Ele entre na sua casa? Você quer que Ele entre no seu coração? Você quer que Ele ceie com você? Você quer que Ele mude o teu cenário de vida? Essa é a oportunidade que você tem. Ele está à porta e Ele bate. Se alguém abrir a porta, se você abrir a porta do seu coração, alguém está aqui e quer abrir a porta do coração nessa noite, levanta bem alto a sua mão. Eu quero conhecer você. Se você quer receber Jesus, deixá-lo entrar na tua vida e mudar a tua história. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai ter comunhão contigo, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Aleluia. Aleluia. Se tiver alguém que já tomou essa decisão, eu acho que o irmão aqui, ele já tomou a decisão. Ele levantou a mão, mas ele já veio aqui à frente, né? Já entregou a vida a Jesus. Então, não tem ninguém além do irmão que já está confirmando aquilo que ele já fez. Ele já decidiu, ele já recebeu. Glória a Deus. Uma noite de crentes salvos. Tem alguém que está aqui e quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você ainda não ora em outras línguas. Você nos viu orando aqui, cantando cânticos espirituais em outras línguas. Você não faz isso, não entende isso, não sabe fazer ou como fazer. Você precisa receber o batismo no Espírito Santo. Está disponível para você e os nossos irmãos estão aqui para poder te ministrar isso. Tem alguém? Todos cheios? Todos cheios mesmo? Amém, glória a Deus. Tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade e não está ainda livre desse mal aí agora? Você está assistindo algo, você quer receber a oração, sair daqui curado, sarado, com a sua cura manifesta nessa noite. Tem alguém? Se tiver, vem aqui à frente. Isso. Bem rápido para você receber a manifestação daquilo que você já tem. Cura é direito dos filhos, amém? O que você estava sentindo, irmão? Estava com muita enxaqueca. Enxaqueca é a especialidade da casa. Você crê assim também? Vai embora agora em nome de Jesus. Todo mal-estar, toda dor, toda enxaqueca, eu declaro, vai embora no nome de Jesus. Tudo fluindo bem, circulação sanguínea, pressão normal. Tudo no seu corpo flui bem. Você não vai ficar vendo essas auras, não vai ter ânsia de vômito, não vai ficar sem conseguir enxergar, sem levantar. Tudo isso vai embora agora. Você não vai receber alívio, você recebeu cura. Cura plena, manifesta agora mesmo, em nome de Jesus. Todo incômodo, Pai, eu declaro a sua palavra que diz que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, eles ficarão bem. Eu declaro ela agora mesmo, desfrutando da cura divina. No nome de Jesus, Pai, todo mal-estar, dando lugar à perfeita paz, tranquilidade e saúde no corpo dela. Em nome de Jesus.
Amém, amém. Está feito. Diga, eu sou curado. Cadê a dor? Está aí ainda? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim. Pastor Dantas vai finalizar aqui. Nós temos alguns livros para recomendar. Eu quero recomendar logo para você aqui, ó. 3 títulos muito preciosos que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando hoje. O poder criativo de Deus funcionará para você. A gente sabe que o poder de Deus funciona, irmão, mas tem que funcionar para você. Amém? Esse livro aqui fala sobre isso. Pequenininho, barato demais, mais barato do que um hambúrguer. Vai valer muito mais a pena. Planos, propósitos e práticas. Todo crente era para ler esse livro, irmãos. Esse livro aqui não é livro para a gente ler, é para estudar. Fala sobre tudo aquilo que nós vamos fazer, o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, você precisa aprender. E esse que é meu livro favoritinho, querido, amado, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Eu falei sobre você ter a sinalização, o testemunho interior, falei um pouquinho sobre a voz do Espírito. Você precisa saber sobre isso. Tema de uma das matérias do Rema, mas também está ao seu alcance. Se você ainda não fez ou não está podendo fazer o Rema agora, ó, Como Ser Dirigido. Como é que eu vou saber que é Deus me guiando? Esse livro aqui vai te ajudar. Lá no Verbo Shop tem todos 3. Você pode ficar livre para comprar e ser abençoado aprendendo a palavra de Deus através desses livros. Amo você, uma boa semana em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra poderosa, amém, querido? Eu sei que você foi alcançado, mas a gente ainda não terminou o culto. Eu queria te pedir para sentar um pouquinho. A gente vai exibir um vídeo rápido aqui sobre o Projeto Farol, amém? Igreja em Teresina vai ser pequena. Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar carros para esse projeto. Vão chegar terrenos que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto está direcionado em servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, amém? Vocês entendem essa questão de pouco tempo, vocês vão crescer e crescer e crescer e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso, em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Já estão abertas para nós, amém, queridos? O Senhor é bom. E como você sabe, o Projeto Farol não é só um local, né? O pastor Fábio hoje à tarde ministrou inclusive sobre isso. Foi poderoso, eu te incentivo a assistir lá e se conectar também.
Mas o Projeto Farol, ele é uma visão de Deus para essa terra, para esse estado, essa cidade, amém? E se é uma visão de Deus, passa a ser parte do nosso propósito. Eu e você temos o propósito, irmãos, de alcançar a efetividade dessa visão que Deus tem para a nossa terra. E hoje uma porta vai ser aberta também para mim e para você, uma oportunidade de nós sermos participantes dessa grande obra, dessa grande visão. Então nós vamos poder honrar ao Senhor no que diz respeito ao Projeto Farol aqui, através de ofertas. Você sabe que nós não temos o costume de pedir segundas ofertas, mas essa é uma oferta, uma oportunidade mesmo, direcionada para o Projeto Farol, e nós não podemos jogar oportunidades fora, amém, querido? Então nós vamos poder fazer isso através do Pix, está aparecendo aqui no telão. Também você pode fazer através do envelope, sair do seu lugar e vir aqui depositar no gasofilácio. O importante é que você se conecte, entendendo que essa visão de Deus com relação ao Projeto Farol faz parte do nosso propósito. Você já separou aí a sua oferta? Eu queria orar juntamente com você. Esse Pix, inclusive, não é o mesmo Pix, né, da nossa igreja. A conta do Projeto Farol, ela é separada, ela é diferente. É uma conta do Banco do Brasil, certamente você já salvou aí, né, no seu celular. E é para essa conta que você vai poder fazer, né, usando esse Pix que está aqui no telão, tá bom? Então levanta bem alto aí o seu envelope, ou se você vai fazer através de Pix, através dos meios digitais, levanta as suas mãos e nós vamos fazer uma grande festa aqui nessa noite, podendo ofertar ao Senhor. Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos participantes dessa grande obra, dessa grande visão que o Senhor tem para o Piauí, dessa grande visão que o Senhor tem para essa cidade, para Teresina. Pai, nós nos alegramos porque um dia vamos poder estar lá naquele local e vamos contar a história de como fomos participantes desde o início. É assim que nós te agradecemos e nos alegramos, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Sai do seu lugar, querido, e venha ofertar aqui ao Senhor em nome de Jesus. Antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse crer eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom. Você pode ficar de pé? A gente está chegando ao final do nosso culto, mas antes eu queria falar com você que está nos visitando. Lembra que eu disse que tinha uma sala preparada? Lá a gente só quer te conhecer um pouco melhor, te presentear. Tem um pessoal lá atrás acenando com a mão, e esse é o momento que você pode se dirigir até essa sala. Você que trouxe o visitante pode ir até lá com ele.